Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Hoje, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramará. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Sua contribuição é importante.
Se você gostaria de trazer seus dízimos e ofertas à casa do Senhor, você pode estar fazendo através do Vemo, Brazilian Presbyterian Bible Church. E se você está passando por alguma necessidade especial e você gostaria de que a nossa igreja pudesse estar abençoando a sua família, você pode estar entrando em contato conosco pelo e-mail assistenciaipbdc@gmail.com. Nós temos um comitê específico preparado somente para abençoar a sua família. Não fique com vergonha, não fique com receio, nós queremos abençoá-los. Eu quero convidar você a participar conosco dos nossos encontros pelo Zoom. Todas as quartas-feiras temos o nosso encontro de oração, às 9 horas da noite. Você pode participar conosco. Mande uma mensagem para mim, Pastor Lucas, número 301-802-1743. E eu vou adicionar você no grupo de WhatsApp da nossa igreja. E você vai receber o link para participar conosco da nossa reunião de oração, toda quarta-feira, às 9 horas da noite. E na sexta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, com o tema Pergunte o que você quiser, e eu respondo se eu puder. Se você tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre o Gênesis, o Apocalipse, sobre predestinação, qualquer tema, nós estamos discutindo, conversando, procurando respostas na Bíblia. Pergunte o que você quiser. Então, mande uma mensagem para mim e você receberá o link para participarmos das nossas reuniões pelo Zoom. Toda quarta-feira, 9 horas, encontro de oração. E toda sexta-feira, às 8 horas, para o estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa manhã. É uma alegria ter a sua presença conosco, saber que você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, você que está disposto neste dia a louvar e a cultuar o nosso Deus. Seja bem-vindo ao culto da Igreja Presbiteriana Brasileira na área aqui de Washington, D.C. Nós vamos iniciar este culto lendo a palavra de Deus e orando. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 146. Salmo 146 nos diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Este salmo nos diz a respeito das várias obras do Senhor. Por isso o salmista nos diz: louvai o Senhor, engrandecei o seu nome, porque o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia, de bondade. O Senhor tem envolvido a nossa vida por sua graça e por sua bondade, e por isso Ele é digno de louvor. Vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento? Onde você está, feche os seus olhos. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Pai, nesta manhã te damos graças por este tempo de culto, de louvor ao teu nome.
esta oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo diante desta pandemia, mesmo diante de dias difíceis, o Senhor está conosco, o Senhor nos socorre, o Senhor nos estende a mão, o Senhor nos oferece graça e misericórdia. E é por isso que nós queremos te louvar nesta manhã. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida na Tua presença. Eu oro por aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando neste culto. Revela a eles a Tua graça, a Tua misericórdia. Se existe alguém triste, abatido, derrama sobre esta vida alegria e paz. Se existe alguém, ó Deus, com angústia em seu coração, derrama sobre esta vida esperança. Este é o nosso pedido, abrindo este culto, que o Senhor esteja conosco, fale conosco e transforme a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique conosco nestes próximos minutos. Você e sua família são convidados a ficar conosco aqui nestes próximos minutos para adorar o Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Vamos declarar agora que só Deus é santo. Poderoso, tu és
Eu quero convidar você para o nosso momento agora de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos concluir a nossa série de mensagens sobre a parábola do bom samaritano. Essa história que Jesus contou para um perito da lei que foi questioná-lo, que foi interrogá-lo, querendo saber qual era a interpretação de Jesus sobre a vida eterna e sobre quem é o nosso próximo. Nós pudemos, na semana retrasada, falar a respeito da primeira interpretação desta história, a revelação do próprio Jesus como o bom samaritano. Não é uma interpretação minha apenas, mas é uma interpretação que faz parte da história da igreja. A história da interpretação bíblica diz que nos primeiros séculos, segundo, terceiro, quarto século da era cristã, alguns dos pais da igreja entendiam esta parábola como a revelação do próprio Cristo na figura do bom samaritano. Na semana passada, nós falamos a respeito dos 3 tipos de espiritualidade, das 3 propostas de vida que aparecem nessa história. A proposta de vida dos assaltantes, que querem apenas tomar aquilo que é dos outros. A proposta apresentada pelo sacerdote e pelo levita, que são os religiosos, que de alguma forma vivem neste mundo indiferentes ao sofrimento alheio. E a proposta de vida apresentada na atitude, na postura do bom samaritano, dando tudo de si para restaurar e recuperar aquele homem que estava na beira do caminho. Hoje nós vamos para a terceira interpretação da nossa história, encerrando esta série de mensagens. E o tema da nossa mensagem hoje é as ações que revelam a nossa fé. As ações que revelam a nossa fé. Eu quero convidar você para lermos mais uma vez esta história que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, do verso 25 até o verso de número 37. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu aquele homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele,
respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Nós devemos nos lembrar que nos dias de Jesus dominava sobre todo o povo e toda a espiritualidade do povo de Israel naqueles dias uma grande frieza espiritual. Apesar de haver em todo o território da Judéia vários grupos que de alguma forma prezavam pelo ensino religioso, como por exemplo, nós tínhamos o grupo dos saduceus, aqueles que dominavam o templo, que dominavam os cultos, eram os sacerdotes. Eles eram não apenas sacerdotes, mas eram homens políticos, eram homens ricos, que dominavam o templo, o culto, as ações litúrgicas do povo de Israel, mas eram homens dominados pelo dinheiro e corruptos em ações políticas. Havia também o grupo dos fariseus, o grupo que dominava toda a parte de prática da lei, porque os fariseus tinham como princípio não apenas a adoração a Deus no templo, mas a observância rígida da lei, e se tornaram o grupo mais influente naqueles dias. Só que os fariseus tinham um grande problema, a sua hipocrisia e a sua falta de misericórdia para com o próximo. Nós tínhamos os essênios, um grupo que quis sair das grandes cidades de Jerusalém, de Jericó, se esconderam próximo ao Mar Morto. Era um grupo que de alguma forma esperava a vinda do Messias, mas estavam completamente desencantados com a religião de Israel. Haviam também os zelotes, um grupo que queria a independência de Israel do domínio do Império Romano. E os zelotes, eles pensavam na luta armada, tanto que um dos discípulos de Jesus, Simão, chamado Zelote, fazia parte deste grupo. Haviam vários grupos, haviam várias ideologias, mas a fé do povo de Israel naqueles dias era uma fé fria, árida e com pouca graça, misericórdia e compaixão para com os necessitados. Jesus está diante de um homem, um perito na lei, um homem que conhece a lei de Moisés, um homem que conhece todo o ensino do Antigo Testamento. E este homem tenta pôr Jesus à prova com esta pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde dizendo: como você lê, como você interpreta? E aquele homem cita os dois principais mandamentos que resumem toda a lei de Deus. Existem muitas leis e regras no Antigo Testamento que são reduzidas a 10 e que das 10 são reduzidas a 2 princípios fundamentais. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda força, com todo entendimento, mas amar ao próximo como a nós mesmos. E então aquele homem responde desta forma para Jesus e Jesus lhe diz: você respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas aquele homem, tentando colocar mais lenha na fogueira na conversa com Jesus, pergunta: mas quem é o meu próximo? E esta pergunta deste homem, ela tem na verdade um fundo muito complicado. Porque, na verdade, esta pergunta tem por detrás a tentativa de estabelecer fronteiras para a prática do amor. Ou seja, quem é o meu próximo? Para quais pessoas devo dirigir o meu amor? Quais pessoas devo socorrer, amar, oferecer ajuda e serviço? Era uma pergunta muito complicada, porque, na verdade, o povo judeu estava tão tomado por toda a tradição religiosa que já não olhavam mais os pobres, os necessitados, as pessoas à beira do caminho, as pessoas enfermas, como pessoas que careciam da graça, do cuidado e da misericórdia das pessoas que poderiam, de alguma forma, oferecer ajudas a elas. Quando nós olhamos esta história, nós descobrimos que Jesus traz aqui a figura deste homem, deste samaritano. E quando Jesus usa a figura deste samaritano, Jesus está querendo trazer uma provocação. Uma provocação porque já haviam passado mais de
200 anos, ou seja, 2 séculos, de muita animosidade e ódio entre os judeus e os samaritanos. Os judeus e os samaritanos possuíam uma rixa muito grande, uma desavença muito grande, principalmente por parte dos judeus para com eles, porque o povo samaritano eram descendentes do povo do norte, quando houve a divisão dos reinos, se misturaram com povos que não temiam a Deus, povos pagãos, e os samaritanos acabaram adotando uma outra forma de culto ao mesmo Deus do povo judeu. Então os judeus consideravam os samaritanos como impuros. Alguns textos antigos diziam que alguns judeus oravam dizendo: Senhor, não dê aos samaritanos a oportunidade da vida eterna. Veja só o tamanho do ódio que havia no coração de pessoas que faziam orações a Deus, pedindo para que os samaritanos não tivessem a oportunidade de herdar a vida eterna. Mas Jesus, com a vida e com as ações desse samaritano, quer nos mostrar que tipo de fé nós devemos ter. E esta fé vai produzir algumas ações. E é sobre elas que eu gostaria de conversar com você neste momento. A primeira ação que nós vemos bem clara e descrita neste texto, apresentada por Jesus, é não apenas ver, mas fazer. Não apenas ver, mas fazer. Há um verbo que se destaca no texto. Quando você começa a ler, a partir do verso de número 31, diz que aquele homem que estava caminhando na estrada de Jerusalém para Jericó foi assaltado, foi espancado, foram tirados os seus pertences, a sua roupa, ele estava dado como morto. Mas a Bíblia diz a partir do verso de número 31 que o sacerdote olha aquele homem, vê aquele homem. O levita, depois do sacerdote, vê aquele homem. E ambos, tanto o sacerdote como o levita, olham para aquele homem e passam de lado e seguem seu caminho. Porém, o bom samaritano, verso de número 33, estando de viagem, estando com seus compromissos, com suas próprias preocupações, com os seus negócios, com a sua vida corrida, ele olha para o homem e tem piedade dele. Por isso, a primeira ação que revela a nossa fé é esta: não apenas ver, mas fazer algo. Não apenas olhar as pessoas à nossa volta que têm necessidades, mas ir na direção delas e fazer algo por elas. Eu pergunto para você, nesses dias da pandemia, você fez algo por alguém? Você ajudou alguém? Você contribuiu com alguém? Você se esforçou para ajudar alguém que está sem trabalho, que está sem emprego, que está desanimado, que está ansioso, que está depressivo, que está angustiado? O que é que nós temos feito? A primeira ação que revela a nossa fé é esta: não apenas ver, mas fazer algo. Faça algo por alguém, abençoe uma vida, ofereça seu tempo, ofereça seus recursos, ofereça a sua vida para abençoar alguém. A segunda ação que revela a nossa fé é não apenas fazer, como acabamos de falar, não apenas fazer, mas levar. Não apenas fazer, mas levar. O sacerdote vê o homem ferido, passa de lado. O levita faz a mesma coisa. O samaritano se aproxima, vê aquele homem e faz algo por ele. O enfaixa, derrama sobre ele vinho e óleo, mas o samaritano faz algo. Coloca aquele homem sobre o lombo do seu animal, leva aquele homem com ele. Nós muitas vezes pensamos que ver as pessoas e ajudá-las já é o suficiente. Mas Jesus está nos ensinando que amar o próximo é fazer algo muito além. É ver, é fazer e agora é levar junto, levar consigo. Aquele homem continua a sua jornada, o samaritano continua a sua jornada, mas põe aquele homem ferido, aquele homem moribundo, quase morto, ensanguentado, em cima do seu animal e o leva. Por quê? Porque é a prática do não apenas
ajudar alguém, mas levar esta pessoa conosco, carregá-la. Quando eu olho para essa história, como eu disse no domingo passado, eu percebo que existem pessoas neste mundo que só sairão da sua condição terrível se alguém as ajudá-la. Se alguém ajudar esta pessoa, se alguém oferecer a estas pessoas suporte, carregá-las em seus braços, carregá-las de alguma forma que lhes dê suporte, que lhes dê conforto. A terceira lição deste texto para a nossa vida, dentro das ações que revelam a nossa fé, não é apenas levar, mas também suprir. Veja que é uma dinâmica muito interessante. O samaritano vê e faz algo. Não apenas faz algo cobrindo aquele homem, derramando óleo, derramando vinho, ajudando aquele homem naquela condição, mas o leva. Mas não apenas o leva, supre as suas necessidades, levando aquele homem para uma hospedaria, para um lugar de cuidado, para um lugar de descanso, para um lugar de tranquilidade e paga por sua estadia. A Bíblia nos diz que ele paga para o dono da hospedaria 2 denários. 1 denário, pelos relatos bíblicos, percebemos que era mais ou menos o equivalente a 1 dia de trabalho. E ao pagar 2 denários, o samaritano estava dizendo para o dono da hospedaria: hospede este homem por pelo menos 1 semana. Dê para ele 7 dias para que ele possa repousar, descansar, se alimentar, deixar com que suas feridas comecem um processo de cicatrização para que ele se levante e volte à vida. E além disso, ao pagar, suprindo as suas necessidades, ele estava demonstrando que ele gostaria que aquele homem fosse liberto. Porque se alguém fosse colocado numa hospedaria e não tivesse condições de pagar, ficaria preso naquela cidade até pagar a conta da hospedaria. Mas aquele homem, na hora que ele se sentisse melhor, ele poderia ir embora. Ele poderia ir embora, como nós também somos chamados a abençoar as pessoas, ajudá-las nas suas necessidades e dar para elas liberdade para que elas possam voltar à vida e não ficarem presas a nós ou a qualquer outra ajuda. Elas têm condições de seguirem em frente. Supra as necessidades de pessoas que pedirem por ajuda. Quarta lição e última lição deste texto para a nossa vida. Qual é a última ação que revela a nossa fé? É não apenas suprir, mas também voltar. O texto nos diz que aquele homem paga a conta de 1 semana de hospedagem, 2 denários, mas diz ao dono da hospedaria: se você tiver mais algum gasto, não tenha nenhum problema, não hesite em ajudar, porque eu voltarei e eu vou pagar a conta. Veja que atitude maravilhosa do samaritano, de dizer: eu não vou dar apenas o atendimento para este momento, mas eu vou voltar, porque eu quero saber notícias deste homem. Que coisa maravilhosa quando percebemos que este homem está disposto, esse samaritano está disposto a restituir não apenas o dono da estalagem, mas com esta promessa de regresso, é o desejo e a manifestação de saber se aquele homem tem novas necessidades, se aquele homem está bem, como está a sua condição de saúde, ele teve novas despesas. Nós não podemos apenas estender a mão para pessoas. Devemos ajudá-las, devemos levantá-las, devemos suprir suas necessidades, mas devemos constantemente voltar para saber se aquela pessoa ainda precisa de ajuda, se aquela pessoa ainda precisa de cuidados, se ainda ela tem necessidades para que ela possa retomar a sua vida. Ao olharmos para esta parábola, Jesus não está apenas dando uma resposta para o perito da lei que perguntou: quem é o meu próximo? A pergunta agora é a seguinte: de quem você precisa tornar-se próximo? De quem você precisa tornar-se próximo? Ou você vai criar muros de divisões e dizer: quem é o meu próximo? Quem devo ajudar? Jesus está dizendo: não há limites para isso.
Ajude todos aqueles que estiverem no seu caminho. Veja bem que esta história nos é contada a respeito de uma estrada por onde todos passaram. Assaltantes, um homem, um perito na lei, que era o sacerdote, um levita e o samaritano. Quantas pessoas passaram por aquela estrada? A estrada da vida é para todos, é para mim, é para você. Ninguém sabe quem na caminhada, quem na jornada nesta vida vai cair, vai se acidentar, vai se ferir, vai se machucar. E todos nós, se um dia cairmos, nos ferirmos, nos machucarmos, gostaríamos muito que um bom samaritano aparecesse para nos estender a mão. E eu pergunto, você é esta pessoa que está disposta a entrar na vida daqueles que estão caídos e ajudá-los? E eu faço uma última pergunta. Quais são as ações que você tem hoje desenvolvido que revelam a sua fé, a sua espiritualidade? É neste ponto que esta parábola quer tocar na minha e na sua vida nesta manhã. Nós estamos dispostos a revelar com as nossas ações o Deus em que cremos. Jesus, de forma muito clara, pela resposta do perito da lei, está nos dizendo: é impossível dizer que nós amamos a Deus se não oferecemos ao nosso próximo amor, ajuda e cuidado. Que esta palavra fique em seu coração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Às vezes parece que as muralhas não vão cair, mas o meu Deus nunca falhou. A espera terminará, a luta vencida está. Sim, o meu Deus nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. A noite já vai passar, tua palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, me cubra com seu amor. Meu coração te louvará. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca
Eu espero que a palavra de Deus tenha tocado o seu coração. As canções aqui entoadas pelos nossos irmãos tenham conduzido você a uma verdadeira adoração a Deus. Agora que estamos terminando este culto, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Nós queremos nos unir agora em oração, porque dependemos de Deus. Temos uma semana pela frente, precisamos da graça, da misericórdia do Senhor e precisamos, acima de tudo, que Deus nos dê oportunidades de servir, como acabamos de ouvir na história, na parábola do bom samaritano. Que as nossas atitudes revelem a nossa fé. Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, te agradecemos por este tempo de culto, por cada vida que nos acompanhou, que da sua casa, no carro, andando, caminhando por aí, pôde nos acompanhar, pôde adorar o Senhor, pôde receber a Tua palavra. Que esta palavra fique, ó Deus, bem depositada em nossos corações. Pedimos neste momento a Tua bênção para esta semana. Guarda-nos, livra-nos do mal, livra-nos das tentações, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ousadia. Durante esta semana nós pedimos, dá-nos oportunidade de ler a Tua palavra, de orarmos, de encontrarmos pessoas que amamos. Dá-nos oportunidade, ó Deus, para aqueles principalmente que estão sem trabalho, dá a eles a possibilidade de encontrarem sustento para suas famílias. Mas acima de tudo, dá também a cada um de nós oportunidades de Te servir, abençoando vidas, abençoando pessoas com suas necessidades. Guarda-nos, livra-nos do mal, dá-nos a Tua bênção. Nós pedimos isto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você uma boa semana e gostaria de impetrar sobre você a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o fruto, a unção do Santo Espírito, repousem sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Que você tenha uma ótima semana, fique na paz do Senhor Jesus e, se possível, divulgue os vídeos, as mensagens, este culto para outras pessoas. Que Deus te abençoe.